Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, segundo domingo da Quaresma, e o salmista assim nos ajuda. Falo-vos meu coração, minha face vos busca a vossa face, ó Senhor, e eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante, não afastais com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. É esse o grande convite, a grande experiência, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor nos acolhe e está junto de nós. Vamos meditar no Evangelho de hoje, segundo São Marcos. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um lugar, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Eis o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, e que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram essa recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós sabemos que transfiguração é teofania. O que é teofania? É uma aparição, uma revelação, uma manifestação de Deus, como ocorreu com Jesus, que ainda na sua condição não havia passado pela morte, pela ressurreição, então, ainda na sua condição humana, natural, se transfigurou. Isso é uma manifestação de Deus, tá? E entender que na transfiguração acontece, a Trindade inteira se manifesta. O Pai presente com sua voz, o Filho e o Espírito Santo na nuvem clara. A nuvem representa, o Espírito Santo. Lembrando que aparece Moisés e Elias. Moisés representa a lei do Antigo Testamento e Elias os profetas. O rosto e as vestes de Jesus tornaram-se fulgurantes de luz. É a ressurreição. A nuvem e a luz são 2 símbolos inseparáveis da manifestação do Espírito Santo. Então nós somos convidados a fazer a experiência da ressurreição. Lembra, olha só. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Então, esta manifestação que eu e você vamos passar, que vamos fazer a experiência. Passamos pelo processo de morte, E um dia, no fim do mundo, na segunda vinda de Jesus, não sabemos quando, nem como, nem o Filho sabe, nem os anjos, só o Pai. Nós vamos fazer a experiência de ter um corpo também ressuscitado, transformado, transfigurado. É a fé. Eu creio na ressurreição dos mortos. É essa fé que nós professamos no credo.
Precisamos fazer essa experiência. Então, desde essa nossa vida, esse nosso tempo, nós participamos da ressurreição de Jesus, pelo Espírito Santo que age nos sacramentos da igreja. A Santa Eucaristia é uma experiência dos céus, é uma experiência de ressurreição, de transfiguração, porque é uma teofania, é uma manifestação do pão que se torna corpo e do vinho que se torna sangue. Olha só, a transfiguração dá-nos um antegozo da vinda gloriosa do Cristo. Como disse São Paulo, ele vai transfigurar nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso, em Filipenses. É essa experiência, é essa manifestação. Por isso que Pedro diz, vamos fazer 3 tendas, vamos permanecer aqui, vamos ficar aqui. Por isso, esse gozo, esse regozijo, essa experiência celestial que eles fizeram. Olha só o que vai nos dizer Santo Agostinho. Ele nos ensina. Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha, falando da transfiguração. Ele reservou-te isso, Pedro, para depois da morte. Mas agora ele mesmo diz: desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. Então é isso. As experiências, a teofania que experimentamos, aquele desejo de estar só em Deus, né? Experimentar a sua glória, na adoração, na sua presença que nos envolve, que nos transforma, que nos transporta, é o prelúdio, quer dizer, a antecipação que vamos viver, mas estamos na terra. Precisamos viver como Pedro teve que passar pela crucificação e crucificado de ponta cabeça. É isso, permanecemos na terra para olharmos para a ressurreição, olharmos para a vida eterna do que nos aguarda, do que nos é prometido e que nos foi dado por Jesus no alto da cruz do Calvário e depois na sua ressurreição, mas permanecermos aqui firmes. Fazermos a experiência nesse caminhar, como fizeram Tiago, Pedro e João. Fizeram a sua caminhada até a experiência definitiva após a morte. Tá? E outra coisa muito importante. Assim, pela transfiguração, Jesus preparou os discípulos para não se escandalizarem com sua paixão e morte na cruz, o que para eles foi um trauma e um grande desafio. Mostrou-lhes a sua glória e divindade e deu-lhes conhecer o antegozo do céu. Mas para isso, com ele, temos que passar pelas provações deste mundo, sempre ajudados pelas consolações de Deus. Os discípulos tiveram esse preparo, os discípulos tiveram essa experiência. E como podemos fazer essa experiência? Podemos fazer diariamente, através da Eucaristia, através dessa teofania, dessa manifestação do pão que se torna corpo e do vinho que se torna sangue. Vamos pedir ao Senhor a sua graça, o seu amor, o seu benefício, vivendo na terra com o olhar nos céus. Vamos rezar com a Virgem Dolorosa, encerrando o segundo domingo da Quaresma e permanecermos firmes nessa caminhada, nesse retiro quaresmal. Ave Maria, humilde serva do Senhor, gloriosa Mãe de Cristo. Ave Maria, mulher da dor, Mãe dos viventes. Ave Maria, mulher de fé, primeira entre os discípulos. Virgem, Mãe da Igreja, ajuda-nos a dizer sempre a razão da esperança que nos anima, tendo confiança na bondade do homem e no amor do Pai. Ensina-nos a construir o mundo a partir do interior, na profundidade do silêncio e da oração, da alegria do amor fraterno, na fecundidade insubstituível da cruz. Nossa Senhora do Calvário, intercedei por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.